Fala pessoal, eu sou o Marcos e eu faço parte da Filo Criativo e estou aqui dentro do Projeto Mais para apresentar para vocês uma oficina de identidade visual e marketing digital. A identidade visual ela está presente no nosso dia a dia, principalmente em segmentos de negócios, sejam através de produtos, de serviços e de projetos. Talvez elas fazem tão parte assim do nosso cotidiano que a gente presta pouca atenção, a não ser que seja uma criação, algo novo, algo que repercutiu na mídia, que a gente presta atenção naqueles elementos que estão sendo apresentados. Muitas empresas ao longo dos anos, das décadas, elas mudam constantemente a sua identidade visual, a sua grafia, as suas cores, os seus elementos gráficos que a gente vai explicar durante essa aula, justamente para se adaptar as mudanças, uma mudança cultural, contemporânea mesmo, do que está acontecendo no mundo. E isso vai ser muito importante para vocês aprenderem até a observar melhor, né, o que essas empresas, esses serviços, produtos, projetos, né, eles estão desenvolvendo ao longo das suas vidas. Né? Então vamos lá. Toda identidade visual é formada por elementos que representam uma ideia, um posicionamento, um estilo de vida, missões, valores, enfim. Na verdade, tudo aquilo que está sendo apresentado precisa transmitir uma ideia diferente, ou seja, um posicionamento, algo que a empresa acredita, algo que a empresa quer mostrar para a sociedade e as pessoas precisam encontrar aquilo, ter a percepção do que aqueles elementos gráficos, principalmente elementos gráficos, estão querendo passar. Os elementos visuais são compostos justamente por uma conjuntura gráfica e essa conjuntura gráfica ela é formada por desenho, por uma fonte, por cores diferentes e também por um slogan. Tudo isso ocasiona na criação de uma identidade visual. É muito comum a gente entender que a identidade visual ela é formada somente pela criação de um logotipo e na verdade o logotipo ele só faz parte dentro de um processo todo de identidade visual. Talvez esse seja o elemento principal dentro dessa criação, mas ele não é o mais importante. A identidade visual ela se utiliza de diversos elementos que justamente eles têm a missão de transmitir um objetivo e propósitos para a sociedade. Dentro da criação de uma identidade visual existem tipos diferentes de marcas, então eu vou apresentar para vocês quais são esses tipos. Existem 4 categorias diferentes em que as marcas estão inseridas. Existe a marca nominativa, a marca figurativa, a marca mista e a marca tridimensional. As marcas nominativas elas são compostas unicamente por palavras, então é muito comum que a gente encontre alguns produtos ou serviços, enfim, que somente tem as palavras e não há nenhum tipo de figura que esteja junto com elas. A marca figurativa é justamente formada por uma figura, por um símbolo, por um desenho e diferente do exemplo anterior, ela não tem uma palavra que segue ela. Já as marcas mistas, elas misturam os elementos figurativos e nominativos. E finalmente tem as marcas tridimensionais, que são as marcas que têm imagens dos produtos. Então voltamos a falar sobre conjuntura gráfica. A conjuntura gráfica, que nada mais é que todos os elementos que compõem a identidade visual, ela precisa ser encontrada de alguma forma. Isso já estou falando na parte de criação. Então para você começar a pensar, a criar uma identidade visual que tem a sua cara, que tem a cara do seu projeto, do seu propósito, é importante que você se faça algumas perguntas. Eu vou apresentar para vocês algumas perguntas que vão servir como guia, um roteiro para você começar a desenvolver a sua identidade visual. Essas perguntas têm o objetivo de te auxiliar a encontrar as sensações que a sua identidade visual quer transmitir. Então, como você descreveria o seu projeto? Como você quer que o seu público identifique? Quem é o seu público e persona? No caso, eu vou explicar para vocês o que é persona. Ou a diferença entre os dois. Qual é o seu diferencial? Quais são os seus concorrentes? Além de toda a harmonia gráfica, o sentimento ele é a palavra-chave dentro de um processo de criação de identidade visual. Porque todos os elementos que compõem a sua marca, a sua logo, o seu projeto, enfim, o seu negócio, eles têm esse objetivo de transmitir algo às pessoas. E esse algo a mais vai ficar sempre no subconsciente delas. É por isso que muitas vezes a gente observa uma marca e a gente tem uma sensação através dela sem saber o porquê.
Então, esses sentimentos estão sempre dentro de uma camada de subconsciente, mas que dentro do processo do design, dentro do processo de identidade visual, da criação, né, de uma identidade visual, isso faz sentido, ou seja, as pessoas que criaram todos aqueles elementos, elas estavam cientes das sensações que elas queriam passar para as pessoas. Então vamos falar de um elemento muito importante dentro da criação de uma identidade visual, que são as cores. Eu vou passar para vocês algumas cores e as sensações que elas querem passar para as pessoas. Não que isso seja necessariamente uma regra, mas ao longo dos anos as pessoas foram utilizando mais essas cores para criar identidades visuais que sejam mais simpáticas a determinados negócios, segmentos de negócios, beleza? Então eu vou passar para vocês agora. Então vamos lá. O vermelho, por exemplo, ele transmite dinamismo, paixão, energia, perigo e intensidade. A cor azul, segurança, sucesso, serenidade, produtividade e seriedade. A cor amarela, luz, otimismo, esperança, brilho, cautela. A cor verde, confiança, calma, esperança, saúde, natureza. E a cor laranja representa juventude, energia, despreocupação e criatividade. Não é uma regra, essas cores podem ser sim utilizadas em outros segmentos. Acontece que ao longo das décadas, pensando em referências e olhando outros estudos de caso, de outras empresas que utilizaram essas cores, se percebeu que essas cores se encaixam melhor com determinados segmentos, entendeu? Então, por exemplo, a gente vê a cor laranja e ela é muito associada, por exemplo, à alimentação. Então, é muito comum que você veja, por exemplo, redes de fast food famosas e elas têm a cor vermelha. Vermelha e amarela. A cor vermelha e amarela, se combinadas, somam laranja. Ou restaurantes também fazem muito isso. A cor vermelha é muito utilizada especialmente quando você quer chamar a atenção. Então, por exemplo, você vê que em placas de trânsito é muito comum encontrar essa cor. Você vê em adesivos de ambulância também para chamar a atenção. Ou se você quiser passar uma questão de paixão, intensidade, é muito comum em anúncios de motéis. Por exemplo, você vê a cor vermelha, seja através da própria logo, através de um coração ou através de um morango, que é muito comum ter um morango em identidades visuais de motéis. E, enfim, você vai poder utilizar essas cores de acordo com o que o seu projeto quer transmitir também. Você não precisa necessariamente utilizar uma única cor, você pode utilizar mais de uma cor, ou você pode utilizar a mesma cor com tonalidades diferentes. Enfim, é algo que vai determinar, é algo que quem vai determinar é você e a sua criação. Agora vamos falar das fontes. Eu particularmente gosto bastante de ficar pesquisando fontes diferentes para colocar nos projetos que a gente está desenvolvendo. A grande questão é que a gente pode se perder muito nas diversas opções que você encontra. Então tem diversos sites aí para você baixar fontes diferentes. As fontes, elas têm que ser usadas com muito cuidado, porque a sua identidade visual, a sua logo, melhor dizendo, ela pode ser somente escrita. Mas a grande questão toda é o seguinte, essas fontes, elas precisam fazer sentido com o seu projeto. Então, muitas vezes é comum você encontrar projetos que estão utilizando uma fonte que talvez não faça muito sentido. Você só vai ter noção disso, se faz sentido ou não, através do trabalho finalizado ou do processo que você estiver realizando de criação. Porque essa harmonia você só vai encontrar com o tempo, esse entendimento, essa visão, você só vai encontrar com o tempo. Então, às vezes, você possa estar dentro de um processo de criação e pensar assim, putz, essa fonte não deu muito certo aqui, mas eu não sei o porquê. E aí você começa a mudar, e aí você cansa de ficar mudando de fontes e acaba utilizando a fonte que você escolheu primeiro. A grande questão toda é que você precisa entender que é importante encontrar referências diferentes. Por isso que eu falo que se você estiver dentro de um processo criativo, né, de desenvolver uma identidade visual ou gráfica como um todo, é preciso que você busque através de outras referências do teu segmento o que outras pessoas fizeram, o que outros designers fizeram. Então, não se perca muito em relação às fontes. A grande questão é o seguinte, as fontes também, elas são elementos gráficos, obviamente, né? Cada desenho, cada elemento dela, cada particularidade de uma fonte, ela quer representar, ela quer passar uma mensagem.
Quando a gente encontra, por exemplo, fontes com letras mais finas, ela passa a sensação de algo mais sofisticado, algo mais premium, algo mais exclusivo. Assim como as assinaturas também. Elas passam a algo mais autoral, algo que, enfim, é algo que dá a impressão que é difícil acessar. Da mesma forma, as fontes que tem a serifa, que nada mais é do que aquele pequeno espacinho que tem entre as fontes, aquele pequeno elemento gráfico que compõe uma fonte. Geralmente as letras romanas, elas têm essa serifa, né? Então, alguns segmentos de negócio combinam mais com esse tipo de fontes, outros não. É muito comum a gente encontrar esse tipo de fonte com serifa em elementos visuais de advocacia, de engenharia ou coisa do tipo, porque elas são uma fontes mais sérias, quer passar solidez no negócio ou coisa do tipo. Então, se você, por exemplo, pesquisar por fontes de atividades criativas, como empresas de design ou de publicidade ou de produção audiovisual, dificilmente você vai encontrar algum elemento escrito, né, através de fontes ou coisa parecida que utilize essa fonte de serifa, porque é um elemento que talvez não caiba tanto, né, um elemento visual que não caiba tanto, não caiba dentro do que o segmento do negócio pede ou é identificado ou percebido pelas pessoas. Resumindo, galera, é importante que a gente consiga pesquisar mais referências, encontrar outros segmentos de negócios que sejam parecidos com os nossos e verificar o que foi feito antes e a gente escolher qual tipo de fonte melhor se encaixa dentro daquilo que a gente quer transmitir. E, a partir disso, se você tiver um pouco mais de curiosidade e começar dentro do processo criativo a experimentar, desenhar fontes próprias, é legal fazer isso a partir de fontes que já foram criadas. Então você pode pegar uma fonte e você, dentro de uma ferramenta gráfica que você saiba manusear, saiba mexer, você consegue alterar algumas coisas e fazer sua própria fonte, sua própria leitura dentro de uma estratégia que você acha que é interessante você personalizar toda a sua marca. Outro elemento que faz parte da identidade visual é o slogan. O slogan nada mais é do que uma frase de efeito que ela resume o posicionamento, uma ideia, enfim, tudo aquilo que a sua empresa, que o seu segmento de negócio, que o seu projeto quer transmitir. Não é obrigatório, não necessariamente, eu acho que eu vejo menos empresas utilizando o slogan dentro da sua comunicação, mas ele faz sentido, é muito legal e ele reforça tudo aquilo que foi criado. Então todos os elementos, toda aquela conjuntura gráfica que a gente explicou, ele pode ser resumido em uma frase bem curtinha, mas forte, direta e clara, que resuma o que é o seu negócio. Então vale a pena você pensar em um slogan que possa ser diferente, possa reforçar tudo aquilo que você quer transmitir através da sua identidade visual. As imagens também são elementos fortíssimos dentro da sua estratégia de criação de uma identidade visual. Então é muito comum que, além da sua logo que você criou, que esses elementos também estejam interpretados através de uma imagem ou de um vídeo. Então é muito comum a gente ver vídeos que têm os elementos de cores, que reforçam talvez um slogan que você tenha, que você veja, e tudo isso faz parte. Se você quiser ter mais referências relacionadas a como utilizar tudo aquilo que você criou de identidade visual, que possa ser, por exemplo, uma arte estática, mas utilizada em vídeo, você pode pesquisar por comerciais, na publicidade mesmo, isso é muito comum. Você vê que todos os elementos que estão nos vídeos, eles são elementos que também têm referências daquilo que foi criado como identidade visual. Então, por exemplo, imagina que uma marca famosa que é um banco que tem laranja, ela vai produzir um vídeo e esse vídeo tem elementos laranja, seja tanto na cor da camiseta de um ator, seja no filtro do vídeo, nas cores que são utilizadas, enfim, tudo isso está correlacionado. Por quê? Porque quando você assistir aquela propaganda, isso pode acontecer através de um figurino do ator ou de elementos que estão em cena que também remetem à marca da empresa. Isso acontece por quê? Porque quando as pessoas assistirem esses comerciais, elas no subconsciente vão associar aquelas cores, aqueles elementos, ou aquela voz, aquela narrativa, que também pode ser um vídeo narrado, por exemplo, com uma determinada marca.
Eu tenho certeza que você já deve ter visto algum tipo de comercial em que você viu algum elemento gráfico e associou aquele elemento gráfico a alguma marca específica, seja em qualquer cor, seja uma cor azul, vermelha, laranja, enfim, qualquer uma delas. E isso também pode ser utilizado através de cartazes, né? Então tem muitos cartazes que você vê, bate o olho, você nem viu a marca, talvez seja tem uma frase, né? Uma frase de efeito, uma imagem, e você olhou os elementos gráficos, principalmente as cores ou a tipografia, enfim, qualquer outro elemento que esteja ali disposto, e você já associou aquilo a uma marca. Muitas vezes, marcas menores dentro de um market share, ou seja, de uma participação de mercado, elas utilizam elementos de marcas maiores justamente para criar essa confusão. Por exemplo, existem marcas que utilizam uma cor determinada que é vermelha para alimentos, para fast food, por exemplo. E a gente sabe que existe uma marca muito grande e super conhecida que utiliza do mesmo elemento, do vermelho e do amarelo. Mas uma marca menor, ele pode também se utilizar dessas cores justamente para criar uma associação, facilitar, fazer com que as pessoas criem uma ponte dentro da cabeça delas de associar que aquelas cores também representam uma marca maior, mas quando as pessoas verem aquilo, você está vendo que é uma marca totalmente diferente, mas a associação relacionada ao produto já foi feita, entendeu? Então, dentro de um supermercado, por exemplo, você pode encontrar aí marcas que têm valores mais caros e mais conhecidas, ao lado de marcas que têm um valor menor, mas que são os mesmos produtos. E a utilização desses elementos gráficos, eles são feitos de forma proposital. Essas empresas menores, esses produtos menores, elas estão, entre aspas, surfando na fama desses produtos mais caros, mais estabilizados dentro do mercado, para justamente criar essa dúvida dentro da percepção do consumidor. Logicamente que você vai olhar e você vai perceber, peraí, nossa, a marca é bem igual, então eu vou comprar, será que eu vou comprar essa marca ou não? Mas logicamente que isso não vai determinar se você vai comprar ou não, mas existe essa estratégia também de você utilizar elementos gráficos parecidos, né? Muitas marcas fazem isso, de utilizar elementos gráficos parecidos em produtos que estão de entrada ou são outros produtos menores, com referência de produtos maiores, de marcas mais famosas. Agora vamos falar de uma parte um pouco mais técnica. Dentro do processo de criação de uma identidade visual, muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação ao tipo de formato que o arquivo precisa ser salvo. Eu vou falar de 3 formatos que são os mais utilizados, mas saiba que tem vários formatos em que você pode salvar uma arte gráfica, né? Então eu vou falar primeiro do PNG. O PNG nada mais é do que aquele famoso arquivo em que você não tem um fundo branco. Ele é um arquivo muito importante porque você pode utilizar ele em diversos fundos diferentes, né? Então, se você tiver um fundo branco, um fundo mais escuro, um fundo colorido, você vai conseguir salvar a sua arte com um contorno original dela. A grande questão é o seguinte, muitas pessoas não têm o arquivo original e acaba tendo aquele fundo branco e aí encontram vários problemas para tirar aquele fundo branco e aí fazem algumas edições que acabam não ficando legal. Então, assim, se você está criando a sua arte gráfica, sempre salve, principalmente o arquivo original, para você não ter problemas de não conseguir mais editar o seu arquivo, e também salvar em PNG. Mas quando você vai salvar em PNG, eu vou dar uma dica mais para o final dessa aula, é importante que você consiga também escolher cores diferentes ou colocar um contorno, enfim, que faça sentido dessa logo estar em fundos diferentes. Porque você não sabe necessariamente onde vai ser utilizada. Talvez uma pessoa peça a sua logo para utilizar em algum cartaz, por exemplo, como um projeto parceiro, e aí a sua logo fica num background ali que ela não é tão destacada, né? Não consegue valorizar a sua criação e tudo mais. Então o PNG ele é importante por causa disso. Ele é o arquivo sem o fundo branco que muitas pessoas estão buscando aí. Então, muitas vezes esse arquivo é utilizado também para impressos. Eu falo impressos mesmo, tipo camisetas, bonés ou qualquer outro tipo de produto físico. Você vai precisar encaminhar esse arquivo também em PNG. Logicamente, pode ser que as pessoas consigam fazer tudo no JPEG, mas com esse arquivo em PNG
o serviço fica muito mais facilitado, fora que a qualidade também do arquivo, do desenho, da parte gráfica toda é mais interessante para impressões. O JPEG, ele talvez seja a extensão mais conhecida no salvamento de arquivos. Então você vai encontrar aí diversos arquivos, softwares, aplicativos muito utilizados, que nem o Paint, por exemplo, do Microsoft. Você pode salvar os arquivos em JPEG e aí você pode utilizar em qualquer rede social, enfim, qualquer outras coisas também. A grande questão é essa, você não vai conseguir tirar o fundo em que o desenho está inserido. Você pode até, como eu falei para vocês, você pode utilizar até sites, softwares, mas você pode recortar, mas acontece que nunca fica tão legal quanto você salvar o arquivo original em PNG. Esse é o melhor dos mundos, né? Então, o JPEG é muito conhecido pelas pessoas como uma extensão já utilizada há muito tempo. E a última extensão é o PDF. Acontece o seguinte, o PDF ele é muito utilizado para impressões, impressões gráficas, porque ele mantém todos os elementos em boa qualidade também que você criou. Então, geralmente o PDF ele é mais utilizado para impressões. Você não consegue subir uma arte em PDF, por exemplo, em redes sociais. Então, não vai servir para você. Mas se você pretende imprimir aquela parte criativa, ou seja o cartaz, seja a sua logo, aí você pode utilizar sim do PDF. E alguns softwares, alguns aplicativos de criação, eles salvam em uma qualidade bem alta justamente para você imprimir. Existe uma questão muito técnica que você vai fazer a impressão, eu vou passar bem rápido para vocês, que você precisa determinar qual é a taxa de DPI. Geralmente, quando você vai salvar os arquivos, você precisa salvar em uma qualidade maior justamente para você não perder qualidade na impressão. Para você justamente não perder cores, justamente para você valorizar os seus elementos visuais ali durante a impressão. E os arquivos que ficam geralmente para a web, eles têm essa taxa de DPI menor. Então, os arquivos que ficam na web têm a taxa de 72 DPIs e os arquivos que estão para impressão, eles têm uma taxa maior de 300 DPIs. O básico que você precisa entender para você fechar um arquivo é salvar os arquivos de impressões em 300 DPIs e também no formato CMYK, que são as cores padrões para impressão. E se você for utilizar essa mesma arte gráfica dentro de um elemento digitalizado, seja para sites, seja para redes sociais, você vai colocar no formato RGB. Na hora que você estiver criando e salvando esses arquivos, você consegue escolher. Então, o CMYK ele mantém cores mais vivas, mais reais daquilo que você criou. E o RGB ele é feito justamente para telas. Então, alguns aplicativos de parte criativa, que eu vou passar para vocês nas dicas finais, você consegue escolher qual tipo de fechamento que você vai utilizar, certo? Agora eu vou falar de ferramentas de criação. Existem muitas ferramentas conhecidas no mercado, mas eu vou falar de duas que são as mais utilizadas pelas pessoas que querem aí desenvolver suas identidades visuais e começar a criar sua logo. A primeira é o CorelDRAW. O CorelDRAW ele é de uma empresa chamada Corel e ele é muito utilizado justamente para você começar a desenvolver os seus elementos visuais. Lá você consegue editar cada elemento, fazer formas, coisas do tipo. Então ele é muito utilizado justamente para isso, é utilizado em gráficas, em algumas gráficas, para você mandar alguns arquivos no formato de Corel, justamente para elas abrirem e imprimirem esses arquivos. A outra ferramenta é o Illustrator. O Illustrator ele é da Adobe. A Adobe é a criadora também do Photoshop, então ela é muito conhecida por conta do Photoshop. No caso, o Illustrator ele tem a mesma função do CorelDRAW. Você consegue desenvolver elementos, consegue criar gráficos, manipular cores, formas de todos os tipos. Eles são muito utilizados. Esses dois aplicativos são pagos e designers do mundo inteiro utilizam eles aí para desenvolver várias formas de trabalho. Você pode, obviamente, começar a mexer neles, aprender a desenvolver as suas habilidades nesses projetos, a desenvolver suas habilidades dentro desses softwares criativos, e você
também encontra uma enormidade de conteúdos muito mais técnicos e tutoriais em que você vai conseguir aprender a mexer neles. Existe uma outra forma em que muitas pessoas hoje em dia têm utilizado para criar artes gráficas, que é o site Canva. No Canva você pode escolher, arrastar elementos gráficos, fotos, formatos diferentes, fundos, enfim. Você pode criar a sua arte gráfica sem a necessidade de ter um software. Então são opções que as pessoas têm, tanto mais profissionais ou para pessoas que não tenham tanta habilidade ou não tenham tanto tempo para fazer a criação e que é algo mais rápido, mais mão na massa. Você pode utilizar alguma dessas ferramentas. Então, novamente, você pode utilizar o Corel, pode utilizar o Illustrator, ou senão você pode entrar no site do Canva e criar a sua própria arte e salvar em algum daqueles formatos que eu te falei, que é o PNG, JPEG ou PDF. Existe uma questão que é muito interessante também, que algumas pessoas debatem, é sobre a contratação de um designer para fazer uma identidade visual, ou se você mesmo deve fazer. A grande questão é o seguinte, se você pensa em ter uma arte personalizada, se você quer algo muito específico, algo que consiga traduzir o que é o seu projeto, o seu serviço, o seu produto, eu recomendo sim, obviamente, que você contrate um profissional capacitado para isso, que saiba o manuseio, que entenda o que é todo o conceito de uma identidade visual e coisas do tipo, né? Então eu acho que assim, muitas pessoas talvez utilizem softwares que já criam uma logo para você e você vai utilizar essa logo e aí você vai de repente vai tropeçar em outro segmento de negócio que está utilizando a mesma logo, né? Mas assim, muitas pessoas não conseguem, não têm o conhecimento ou não têm uma verba para contratar uma pessoa que consiga criar, né, uma identidade visual personalizada para o seu negócio. Então, tudo bem, a gente tem que respeitar, mas se você tem o interesse, sim, de criar um elemento que realmente faça parte do seu negócio, que consiga resumir bem o que é o seu posicionamento, suas ideias, o seu objetivo dentro do seu mercado, dentro do seu nicho, é importante que você ou comece a ter esses conhecimentos, comece a praticar, a criar esses elementos gráficos que vão compor toda a sua identidade visual, ou você pode, logicamente, contratar uma pessoa que vai prestar um serviço para você e você vai falar para ela, vai brifar ela, ou seja, vai dar um descritivo do que é o seu negócio, principalmente através daquelas primeiras perguntas que a gente iniciou a aula. Aquelas perguntas elas precisam ser respondidas justamente para o design, que vai ser o responsável pela concepção do seu projeto, que ele possa ter mais elementos de referência para criar tudo aquilo que você pretende passar para as pessoas, né, dentro do seu negócio. Beleza, galera. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de logos que a gente criou aqui na Selo Criativo. Esse primeiro logo aqui é de um projeto chamado Investe a Camisa, um programa de doação recorrente que está em fase de desenvolvimento aqui no Instituto Arte no DIC. Cada um desses elementos aqui representa um sentimento, uma sensação que a gente quer passar. Então, como a gente vai trabalhar com um programa de doação, a gente decidiu colocar um coração que seguisse também toda a paleta de cor do Instituto. Toda doação ela é ocasionada justamente por fatores emocionais. Então o coração ele expressa tudo isso que a gente quis passar. Ali na parte nominativa do Investe, a gente fez duas alterações. O primeiro é o seguinte, quando a gente fala em investe e brinca com a palavra veste, a gente quer justamente que a pessoa vista a camisa, mas que também ela possa investir no futuro das pessoas, no futuro das crianças que fazem parte do projeto, no futuro da própria ONG, né? Justamente para a gente conseguir criar e desenvolver recursos para investir em materiais, em equipamentos. Mas a brincadeira está justamente nisso. Enquanto a pessoa investe, ela está automaticamente vestindo a camisa e vice-versa. A gente trocou o T por uma camiseta, justamente para a gente reforçar essa ideia, né, de vestir a camiseta. Existe referência
da logo, né, das cores que fazem parte da logo do Instituto, dentro dessa camiseta, que também é a camiseta que é utilizada na ONG, né? Então, o formato da camiseta, ele remete a um T, então é o T do Invest. Essas foram as alterações que a gente fez nesse projeto. E se vocês observarem novamente ali na palavra Invest, a gente colocou a letra I e a letra N em um formato diferente, né, de fonte, justamente para a gente reforçar esse jogo de palavras. O segundo exemplo é de um banner digital que foi criada para a Semana Cultural da Primavera. Aqui a gente consegue já perceber que a logo principal do projeto, né, do evento da semana, ela determina todos os elementos que estão ao redor da criação. Então, por exemplo, todas essas cores das plantinhas, todos esses tons de azul, de verde, eles precisam casar também com os elementos que estão externos, né? As fontes também, elas são muito harmoniosas com a logo. A gente consegue perceber que todas as cores fazem sentido, remete ao evento em si, né? Então, esse aqui é um exemplo muito legal de a gente ver de como a logo ela transmite essas ideias para outros elementos. Porque se somente eu colocasse essa logo e pensasse numa fonte que não fizesse muito sentido, não remetesse ao projeto, eu acho que a gente não conseguiria trazer justamente a harmonia que a gente pensa dentro do projeto gráfico. Então essa foi a ideia, a gente reforçou aqui, destacou a data inicial, né, do projeto, destacou a data inicial, a gente tem essas informações aqui, é muito importante que a gente consiga também trabalhar com essas informações aqui, que sejam mais completas possíveis, né, para apresentar para as pessoas que estão assistindo. O horário, né, que inicia, veja que são as mesmas fontes, mas aqui nesse caso das datas só tem o tamanho das fontes são diferentes, né? Essas fontes são diferentes da fonte principal aqui, mas tudo bem, você não precisa necessariamente seguir todas as fontes possíveis nas outras palavras. Você pode utilizar fontes diferentes, talvez 2 ou 3 no máximo, também, senão vai ficar uma salada. E a gente criou essa peça que a gente gostou bastante e está bem harmoniosa, as cores elas harmonizam bastante. Outra coisa muito importante que a gente tem que prestar muita atenção é justamente no contraste. Então, por exemplo, se eu colocasse uma cor mais clarinha aqui, talvez não desse leitura por conta do fundo branco. Então essas cores estão contrastando com o fundo, isso é muito importante. Aqui na paleta de apoiadores e de parceiros, a gente consegue resolver muitos problemas colocando essa tarja ou essa barrinha branca, né? Essa barrinha branca aqui, ela vai conseguir justamente da gente conseguir colocar todas as logos e elas darem leitura. Se porventura um dos parceiros tivesse a cor branca, aí a gente não conseguiria colocar aqui. Então seria necessário que o parceiro encaminhasse uma logo para a gente com uma outra cor que também contrastasse com esse fundo. Esse outro exemplo é de um projeto de recolhimento de óleos em comunidades, numa comunidade específica aqui de Santos, né, no Jardim São Manuel. Então, o conceito que a gente utilizou para criar foi justamente utilizar também o coração como algo mais emotivo, mais emocional, né, de convencer as pessoas. Primeiro, que existe uma questão ambiental aí, de não se desfazer do óleo de cozinha através do esgoto, né, que é muito comum e isso causa um problema enorme, né? Então, primeiro as pessoas precisam ser convencidas, elas somente são convencidas, tomam decisões através de elementos, através de situações mais emocionais. Toda a nossa tomada de decisão, ela é emocional. Então, a gente utilizou o elemento do coração, né, com uma gotinha que remetesse à gota do óleo, né, uma gota do óleo caindo, e a gente colocou as cores do óleo também, justamente para contrastar com esse verde que está ao redor. Então o verde é muito utilizado em questões ambientais, então a gente está falando de um tema ambiental, mas também a gente coloca a cor do óleo, essa geralmente é a cor do óleo de cozinha. Aqui para não ficar, para dar um pouco mais de harmonia também em relação aos elementos,
e dar mais movimento e mais profundidade, a gente colocou tons diferentes desse bege, vamos chamar de bege, a gente colocou esses tons diferentes aqui para dar um pouco mais de ganho, assim, né, de cores. E é uma marca mista, né, porque tem uma simbologia aqui, né, tem uma figura, e abaixo tem o nome. O exemplo anterior também era de uma marca mista. Então aqui abaixo tem o nome do projeto, não é o Recicla, e abaixo eu coloquei o sustentável, justamente para a gente reforçar o posicionamento do projeto. Então eu vi que aqui tem uma caixa, né, que segue, é a mesma fonte, né, então eu utilizei a mesma fonte aqui. Na palavra sustentável a gente não utilizou a mesma fonte, são uma fonte diferente, mas ela continua harmonizando com toda a peça, né, com toda a criação. E aqui eu coloquei somente em elementos diferentes, então eu coloquei um cinza um pouco mais lúcido aqui, né, para contrastar com o fundo, e essa caixa verde aqui em tons diferentes de verde também, para dar mais classe, né, para a criação. E esse último exemplo é de uma loja para produtos plus size voltado para o público feminino. Então aqui a gente colocou, quando a gente estava pensando em toda a criação, né, tem o nome da loja também, é mais um exemplo de marca mista, mas eu também acho que funcionaria muito bem, mesmo se não tivesse essa marca nominativa aqui. Ia funcionar bem legal. E o elemento aqui foi justamente para a gente pensar em como a gente conseguiria trazer a forma da mulher dentro desse projeto. Então a gente utilizou tons diferentes de rosa, um rosa meio escuro, meio pro roxo. A gente utilizou tons diferentes justamente para a gente conseguir dar mais sombra, dar mais, profundidade em relação ao material que a gente está buscando. Né? A gente separou os elementos ali justamente para formar uma mulher. As dimensões que a gente utilizou do desenho, da simbologia, da parte figurativa, justamente para simbolizar uma mulher que necessita, né, dessas roupas, que busca por essas roupas, né, ou seja, representando o público. E a gente utilizou a cor rosa, que é uma cor que talvez seja mais associada ao público feminino. E esses são os elementos que a gente utilizou para criar também. Esse aí foram os nossos exemplos e eu vou dar dicas finais para vocês que estão pretendendo aí criar uma identidade visual, ou quer conhecer um pouco mais do tema, ou se não está precisando da contratação de um profissional que faça esse tipo de serviço. Eu vou passar algumas dicas para vocês que vão elevar, assim, vão mudar o nível de vocês dentro de um pensamento mais específico relacionado à criação de logos e de uma identidade visual como um todo. A primeira dica que eu dou para vocês é buscar por referências. Eu falei disso no início da aula. Buscar por referências de identidades visuais, de logos, de criação, justamente pensados também dentro do seu segmento de negócio. Não adianta você encontrar uma logo que é super legal, mas não faz muito sentido, ela não referencia aquilo que você quer criar. E o exemplo e as principais fontes que você pode buscar, seja através de livros, né? Muitos livros relacionados aos temas que a gente pode encontrar por aí, relacionados ao tema de identidade visual, mas acho que vocês vão adorar navegar pelo Pinterest ou qualquer outra busca que vocês façam pelo Google. Mas eu recomendo muito vocês pesquisarem no Pinterest, porque vocês vão encontrar vários segmentos lá e vocês podem fazer uma busca muito mais direta, né? Então, por exemplo, logos de festivais de música. Aí você vai lá e você vai encontrar algumas logos, alguns exemplos que podem te ajudar dentro do teu processo criativo. A segunda dica que eu passo para vocês é de justamente trabalhar com contrastes. Ou seja, o contraste, seja de fontes, seja de cores, eles reforçam bastante os elementos, né? Traz um pouco mais de personalidade. E eu acho que todo bom design ele tem um contraste entre cores, entre elementos, entre fotos, coisa parecida. É muito legal, por exemplo, a gente ver dentro de imagens, eu gosto muito daquelas imagens que tem, por exemplo, a imagem de uma pessoa em preto e branco e o fundo colorido. Eu acho muito legal aquilo, justamente por ter um contraste. Ou você pode ver fontes nominativas
que tenham duas palavras, por exemplo, e aí uma palavra está numa fonte mais fininha e outra palavra está no bold, então mais encorpada. Então é bem legal, vai pensando nisso, vai fazendo alguns testes e eu acho que você vai conseguir ter resultados mais legais se vocês pensarem em contraste. Crie versões diferentes da sua logo. Então eu falei lá para vocês em relação ao PNG, que é um formato em que você consegue editar a sua criação do seu logotipo, né? E é importante o seguinte, o seu logo ele pode ser utilizado em formatos, em diversos fundos diferentes, seja um fundo mais escuro, um fundo mais claro, e você precisa entender que às vezes você vai precisar encaminhar esse logo para um projeto parceiro, enfim, como apoiador mesmo e tal, e você precisa criar versões diferentes justamente para você ter um melhor aproveitamento da sua criação, para que o seu logo também seja melhor valorizado, né, visualmente falando. Você pode utilizar aquele fundo todo branco em caso de cartazes, que é muito utilizado, e você resolve boa parte dos seus problemas. Mas se não for o caso, é recomendado que você crie uma versão da sua logo que você consiga tornar ele monocromático, ou todo preto, ou qualquer outra cor que você queira, ou todo branco. Então vai pensando nisso. Então pensa assim, e se esse logo for utilizado num fundo diferente? Qual tipo de logo precisa encaminhar? Pensa nisso e acho que você também vai evitar vários problemas de chegar e ver a sua logo em um fundo que não é tão legal assim. E se arrisque. Busque a harmonia entre os elementos gráficos, nas palavras, nas cores. Busque fontes diferentes, né? Fontes, né? Tipografia, letras diferentes. E crie, né? Crie projetos fantasmas que você pense que pode ser utilizado em alguma outra ação que você queira desenvolver, e busque sempre a harmonia entre os elementos. Mas essa harmonia que a gente fala tanto, você só vai conseguir com o tempo, né? Observando outras artes, vendo referências, vendo como toda aquela conjuntura gráfica ela se encaixa. E por final, uma dica de ouro é registrar a sua marca no INPE. Porque é muito normal você criar uma identidade visual, um logotipo, uma marca, mas você não registrar. O processo todo de criação, o processo todo de registro de marca no Brasil ainda é meio complicado, porque o site, até então o site tinha muitos problemas ainda para acessar, né? O suporte também deixava muito a desejar. Tem muitas empresas que tentam se aproveitar de pessoas que estão em busca do registro de marca, até fraudando boletos e coisas do tipo. Então é preciso ficar muito atento, inclusive, às instruções que o próprio INPE, que eu vou deixar o endereço aqui para vocês, ele recomenda que você faça. Mas registrar a sua marca é importantíssimo, né? Então você vai ter lá várias formas de registrar sua marca, né? Várias maneiras que você vai se encaixar. Se você é um microempreendedor, se é uma empresa de determinado segmento, enfim, você vai precisar acessar o site e encontrar todas as instruções necessárias para o registro da sua marca. E o registro ele é pago uma vez, né? Com o tempo você vai receber um certificado de registro de marca, e essa marca vai ficar registrada com você com aquele Rzinho, que ele fica dentro de um círculo. Você já deve ter visto aí em muitas marcas. Essa marca fica com você durante 10 anos, ou seja, durante 10 anos você tem a proteção dessa marca. Então é muito, muito recomendado que você registre a sua marca, seja de um produto, serviço ou projeto. Beleza, galera? Chegamos ao final da nossa oficina de identidade visual. Espero que todo o conteúdo que a gente passou para vocês nessa aula faça você pensar de forma diferente a sua criação da sua identidade visual, te torne mais seguro para você arriscar um pouco mais, a desenhar um pouco mais seus projetos, né? Inclusive, é muito importante que antes de você se preocupar com software gráfico, com site, com registro de marca, que você pegue uma folha em branco, comece a rascunhar primeiro a sua logo, comece a pensar nos elementos que você gostaria que estivesse dentro de um projeto de identidade visual. Enfim, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê na nossa aula de marketing digital.